Fala rapaziada do meu canal, tô trazendo mais um vídeo e hoje eu vim gravar pra vocês sobre o que eu aprendi com Machado de Assis. Bom, vamos ser diretos, mas antes se inscreve no canal, deixa seu like em busca de 200 inscritos nesse canal. Tem vídeo todo dia aqui, meio-dia, fechou? Menos domingo, domingo não tem vídeo. E sempre dá uma olhada na aba playlists, às vezes você vem pelo tema principal, mas você se interessa por outros conteúdos e talvez possa ter o que você procura, economia, geopolítica, política, filosofia, literatura junto com análise de livros, então dá uma olhadinha lá, eu sempre estou trazendo conteúdo de alta qualidade. Bom, para quem me acompanha aqui, para quem não me acompanha e que é novo, vai ficar sabendo e quem me acompanha já sabe, que eu li e trouxe aqui duas resenhas barra análises de dois livros de Machado de Assis, né? Quanto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quanto de Dom Casmurro. São livros absurdos, absurdos. É o que eu tenho para falar sobre, né? Monstruosos, livros muito bons. Assim, eu não tenho críticas a fazer em relação a... Puxa, eu tenho que criticar esse livro por conta disso. Não. A proposta dos dois livros são incríveis. E... tá. E eu tô aqui pra falar o que eu aprendi com Machado de Assis como um todo. Não só dessas obras, mas também da biografia de Machado de Assis, que eu cheguei a conferir, eu assisti um vídeo, né? Sobre a biografia do canal Tiloco, eu acho, se não me falha a memória. Baita canal também de história, filosofia, legal demais. Bebam café, é importante. Bom, ainda mais porque tá frio, né? Vocês estão me vendo de casaco nos últimos vídeos, é porque tá frio. Bom, o que eu aprendi com Machado de Assis? Vamos lá. Machado de Assis, cara, é fora da curva. Porque para sua época, na realidade do Brasil, era complicado, né? Os pais de Machado de Assis, por exemplo, eram escravos libertos. Acho que escravos libertos, né? Então, assim, não era tão comum a gente ver um intelectual no Brasil em vez de escolher ficar correndo na rua, não que correr na rua seja ruim, mas em vez de escolher correr na rua, estar em convívio com outras pessoas, não, Machado de Assis estava o quê? Lendo na biblioteca. Isso é muito fora da curva. E eu, como pessoa, né, me identifico muito com essa realidade. Bom, falando ainda de Machado de Assis de infância e tal, tem a coisa que ele não tinha acesso à educação. Então ele foi aprender a ler e a escrever da forma mais básica possível em casa. Então, um sujeito que aprendeu a ler e escrever de uma forma básica em casa, entende? Com a madrasta, eu acho, foi assim, absurdo, entende? O jeito que o Machado de Assis se desenvolveu na vida, e por ser um sujeito negro, numa realidade onde que não era tão favorável a ele assim, aos negros no geral, isso foi muito fora da curva, ok? Muito, muito, muito. A gente pode notar que em relação à cor da pele do Machado de Assis, que havia muita discussão, né? Se ele era negro ou se ele era branco. Não acho que isso tinha que ser discussão, né? Claro, as obras dele é o que no fim demonstra que o sujeito que ele é, né? Não a cor da pele. Não que esteja invalidando a cor da pele do sujeito, não, muito pelo contrário. Às vezes ela é importante até para entender as obras e o porquê que elas foram descritas, né? Porque muitas vezes as obras elas são uma espécie de refúgio, assim como as do Kafka eram. É uma espécie de refúgio para a própria vida. Mas na questão do Machado de Assis que eu li, ele não me pareceu transparecer tanto em relação à negritude ou etc. Mas enfim, eu não acho que isso tinha que ser tão pautado, né, cara? Mas já que é pautado, eu gostaria de comentar com vocês. Bom, quando Machado de Assis morreu, né, ele morreu com câncer na boca. Quando ele morreu, a gente, todo sujeito que falece, né, tem uma súmulazinha e fala por que ele faleceu e tal. E lá tá escrito branco. Se vocês procurarem, vocês vão achar que lá tá escrito que o Machado de Assis era branco. Mas várias vezes ele era parabenizado e elogiado por ser um homem de cor, entende? Se é que você me compreende. Então, assim, muito forte da época ele ter se saído da realidade onde ele estava de uma forma intelectual e íntegra, isso é absurdo. E é um motivo de se inspirar. Isso é cultura, isso é inspiração brasileira de verdade, ok? Não coisas atuais, coisas contemporâneas que dizem, puxa, eu venci na vida, inspiração, entende? Sendo que às vezes há hipocrisia, há milhares de outros fatores que não combinam nada com a sua vitória. Né? Digo de vitória intelectual, vitória virtuosa. Porque vitória de dinheiro, qualquer sujeito consegue ter vitória de dinheiro
de uma forma honesta ou não, mas não permanece a sua integridade, compreende? Bom, falando sobre as obras de Machado de Assis, entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, eu acho que Dom Casmurro me marcou mais, tá? Eu acho que Dom Casmurro me marcou mais, eu não sei porquê, não sei te dizer o motivo porquê, mas me marcou mais, né? Talvez seja porque é um livro que, na minha opinião, me tocou muito mais, entende? Foi muito mais marcante pra mim. Eu li os dois ali recentemente, um próximo do outro. Eu terminei um, já li o outro. Não tive essa quebra de sequência, né? Terminei o Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois eu já comecei Dom Casmurro logo em seguida. Então eu li dois livros de Machado de Assis em seguida, um atrás do outro. Se vocês olharem a resenha, se vocês olharem, né, as resenhas, as análises, vocês vão ver que saiu um, logo saiu o outro. Né? Teve só um mês de diferença. Mas assim, eu aprendi, cara, que nós como seres humanos, e o Machado de Assis sabia muito bem disso, então, não sei se ele era mestre em comunicação ou alguma coisa assim, mas a gente se deixa enganar por fantasias, personas, né? Eu chamo de persona, eu apelidei de persona. Na minha concepção, é quando você cria uma realidade que ela não existe para o seu conforto próprio ou porque seu cérebro pede alguma coisa. Isso acontece de várias formas possíveis. A caneca, como eu dei o exemplo em outro vídeo, que vocês veem uma caneca, correto? Assim como eu também enxergo uma caneca nesse exato momento. Uma persona seria eu criar uma idealização, que essa caneca ela é mística e que ela é caneca dos deuses. Mas é só uma persona que eu criei para ela ter um sentido. É só isso, entende? Mas há a persona de paixão também, que na minha opinião é a que mais me pega, porque ela é forte de verdade, que seria você... Joãozinho. Joãozinho é um ótimo exemplo, ele sempre tá aqui no canal com a gente. Joãozinho se apaixonou por uma garota, ok? Ele falou com essa garota poucas vezes, nem foi muitas vezes assim, não teve tanto aprofundamento. Ele falou ali, aqui, nada mais. Só que na cabeça de Joãozinho, ele fez algo muito interessante. O que ele fez? Joãozinho criou uma narrativa totalmente dentro da sua cabeça, que a garota era inteligente, de que ela estudava e de que ela é muito bonita, e ele foi construindo essa narrativa, né? Assim como nos livros de Dom Casmurro, assim como no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, assim como Machado de Assis sabia muito fazer, criar essa narrativa até chegar no fim, entende? É a mesma coisa da persona, então uma coisa que eu compreendi é que não só hoje no contemporâneo que essas coisas de criar persona acontecem, né? Geralmente, vou falar pra vocês uma coisa, bem sincero com vocês, na maioria das vezes, os mais velhos nem notam que criam personas, por exemplo. Né? As pessoas mais velhas, que criam idealização de maridos, idealização de esposas. Por isso que há tantas intrigas, por exemplo. Porque houve uma idealização. É complicado, né? Na maioria das vezes, quando você idealiza algo, para você quebrar a idealização que você fez, exige um nível de consciência brutal. Entende? Como assim? Eu vou ilustrar pra vocês. Eu tô com esse fone aqui, tô com um fone aqui, porque o notebook tá ligado, então vou usar o fone como exemplo. Eu gosto de usar coisas que estão perto de mim como exemplo, isso que vocês já perceberam. Tem esse fone aqui como exemplo. Eu criei a persona que esse fone aqui, ele tem os melhores áudios do mundo. E sustentei isso. Pode parecer bobinho, mas vai fazer sentido. E sustentei isso, né? Que esse fone aqui tem a melhor qualidade do mundo inteiro. Eu criei essa persona sem saber que eu criei ela. Então, tenha em mente, você que está me assistindo, de que eu não falei que eu criei uma persona que esses fones têm a melhor qualidade do mundo, ok? Então, no meu dia a dia, eu uso esses fones aqui como se eles tivessem a melhor qualidade do mundo, sem saber que eu penso isso. Então, eu ajo de forma inconsciente. Opa, inconsciente. Para eu quebrar a persona de que esse fone tem a melhor qualidade do mundo, eu preciso ter consciência de que eu construí a narrativa de que que ele tem a melhor qualidade do mundo. Assim eu quebro a minha própria narrativa. E você viu que exige um nível de consciência brutal para fazer isso? Tem sujeitos que criam narrativas, não tem um nível de consciência, não chegou no nível de consciência e morrem sem saber que criaram uma narrativa e que viveram numa completa de uma mentira. E o Machado de Assis faz isso com um prazer, fazia, no caso, isso com uma delícia de arte, né?
o Machado de Assis escrevendo seus livros, nas decepções, nas partes finais, na quebração da persona, onde tinha um impacto, né? Dom Casmurro, por exemplo, tinha um impacto brutal do final do livro, se ela traiu ou não, por mais que essa seja a fonte principal, né? Seja o assunto principal do livro. Mas o livro, pra mim, tem um auge muito grande na questão de que a criação da persona desde sempre, né, cara? Desde o início do livro até o final. Você vê que ele vai criando, idealizando a Capitu e etc. Essas são um pouco das coisas que eu aprendi em relação com Machado de Assis. Espero que você gostado desse vídeo. Cara, você que já leu Machado de Assis, comenta aqui o que você achou, o que você aprendeu com Machado de Assis também. Eu acho importante, fechou? É isso, valeu, tamo junto.